O processo de afastamento do Brasil frente aos Estados Unidos e aproximação principalmente com os países BRICS acelera passos largos, com o Brasil reduzindo as suas reservas internacionais em dólar, aumentando as negociações diretamente com yuan ou moedas nacionais e aumentando suas posições em ouro. O que exatamente significa isso para as relações entre Brasil e Estados Unidos, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Ontem, nós tivemos uma cúpula super importante entre Rússia e Estados Unidos. Aliás, trouxe para vocês lá no comecinho da semana que essa cúpula ia acontecer, apesar de não ser muito divulgado pela mídia, em que Brasil e Rússia prometeram aprofundar suas relações a despeito das relações entre Brasil e Estados Unidos ou da tentativa dos americanos em interferirem cada vez mais nas questões políticas ou até mesmo militares de toda a América. A Rússia hoje é sim um parceiro comercial importante para o Brasil. A gente fala do 12º maior parceiro comercial do nosso território, só que com algumas coisas negativas, pelo menos do ponto de vista comercial. O Brasil, ele teve um déficit crescente com os russos, principalmente desde a guerra Rússia e Ucrânia. Por que isso, né? A Rússia, hoje, ela é conhecida por exportar bastante para o Brasil fertilizantes, que aliás são essenciais para o nosso agronegócio, e também diesel, combustível, que, galera, convenhamos, são essenciais não só para o agronegócio, mas para toda a cadeia produtiva do Brasil, já que o Brasil hoje, infelizmente, depende muito do modal rodoviário, existem os tratores que também são abastecidos, né, com os combustíveis que vêm da Rússia, ou seja, o Brasil, nos setores mais importantes da nossa economia, tem uma dependência muito grande frente aos russos. E o Brasil, ele exporta para a Rússia, aliás, como exporta para quase todos os países, muito das suas commodities. Então o Brasil ele exporta soja, exporta café, que aliás teve um crescimento absurdo nos últimos anos de exportação para a Rússia, carne, açúcar, e são produtos naturalmente mais baratos. Como a Rússia esteve envolvida em sanções econômicas e houve uma dificuldade da exportação de combustíveis fósseis, esse preço baixou, o Brasil não adere às sanções contra os russos e aproveitou para comprar esses combustíveis com certo desconto. Houve até ameaças, lembra, dos Estados Unidos? Quem comprar petróleo tal vai sobretaxa. Por enquanto, o Brasil não foi afetado pelos Estados Unidos, não pelo menos pela questão, né, das sobretaxas em relação à compra ali de petróleo dos russos ou de combustíveis fósseis. Então, é fato que a balança ficou muito desfavorável, houve um aumento do déficit comercial. Essa reunião veio solucionar, ou pelo menos tentar solucionar, esse déficit e aprofundar a relação entre os dois países. Houve uma promessa de cooperação nas reservas de minerais estratégicos, como lítio, nióbio e tal, que a Rússia tem um grande know-how aí. A promessa de joint ventures, ou seja, parceria entre Estado russo e empresas brasileiras, ou Estado brasileiro e empresas russas, ou até empresas russas e empresas brasileiras, um aprofundamento das relações comerciais e também potenciais para tentar reduzir o déficit, já que o Brasil, por exemplo, ele pode exportar bastante materiais de construção, couro, máquinas agrícolas, dentre outros insumos e produtos que poderiam ser utilizados pelos russos. Vale lembrar, galera, que a Rússia, que continua sancionada, também tem que buscar novos mercados e o Brasil pode ser uma alternativa viável para isso, até para tentar aproximar as relações Rússia e Brasil. O Brasil, claro, os próprios russos falaram sobre isso, e o Alckmin, que foi a liderança brasileira que mais participou desse processo, alegou que vê com ótimos olhos, claro, o Brasil está tentando diversificar mercados, só que existem alguns problemas. Esse nosso saldo comercial, ele não consegue melhorar, tanto assim, porque o Brasil ainda depende muito da exportação somente de commodities, que via de regra tem um preço mais baixo do que os produtos que são manufaturados, que são modificados. Claro, né, o valor agregado ele fica maior. Então o Brasil deveria passar por um processo de industrialização, fortalecimento da sua indústria para melhorar o saldo da balança comercial. Outra coisa que prejudica muito o Brasil também é o que a gente sempre fala aqui no nosso vídeo, né, nos nossos vídeos, que é o chamado custo Brasil. O Brasil, infelizmente, tem uma carga tributária que não só é alta, mas principalmente é muito complexa, e isso dificulta a complexidade tributária, afasta investimentos estrangeiros. Nós temos um complexo portuário que ele é
pouquíssimo desenvolvido. Eu sempre dou exemplo, eu moro em São Paulo e a gente tem aqui muito próximo, né, o Porto de Santos, e eu já fiz algumas visitas, até mais acadêmicas, mas também já fui para cruzeiros 2 vezes, né, que saíam do Porto de Santos. Pô, cara, assim, é triste você ver que o principal porto que escoa os produtos brasileiros, a entrada parece uma viela, uma ruazinha sem saída de paralelepípedo. Às vezes, para um produto embarcar e desembarcar, demora mais de 10 dias. Não só pela falta de infraestrutura, mas também, mais uma vez, pela complexidade tributária. Toda essa parte alfandegária é extremamente complexa. Então, o Brasil, ele apresenta alguns gargalos, sejam os casos de corrupção, sejam as dificuldades de comunicação e de transporte, falta de infraestrutura adequada. Tudo isso é um peso que dificulta uma melhoria, não só do saldo comercial com os russos, mas até do próprio crescimento econômico do Brasil. Só que, mais uma vez, percebam como é o Brasil tentando diversificar mercados. Professor, mas a Rússia é absurdo tal. E galera, vamos ser sinceros? Eu particularmente concordo. Inclusive, no acordo que foi assinado entre os dois países, tem uma parte que parece até cômica, juro pra vocês. Tá escrito ali, ó, que as partes, ou seja, Brasil e Rússia, reiteram sua rejeição ao uso de medidas coercitivas unilaterais, particularmente contra países em desenvolvimento, enfatizando que tais medidas são ilícitas, ilegítimas e incompatíveis com o direito internacional e a Carta da ONU, além de violarem os direitos humanos das populações atingidas, prejudicarem o desenvolvimento sustentável e representarem grave afronta à soberania dos Estados. Professor, claro, está tecendo críticas a essa postura unilateral dos Estados Unidos. Ou negocia comigo ou faça invasão. No Canal do Panamá, é no Canadá, é na Groenlândia, na Venezuela, por exemplo, né? Agora a pressão contra o Irã. Professor, estou do lado tal. A Rússia falando sobre isso, que está desrespeitando a Carta da ONU, violando o direito internacional, que atenta contra os direitos humanos. Para, né, galera? No mínimo hipocrisia, né? Mas, vamos ser sinceros, o Brasil, até do ponto de vista histórico e diplomático, tende a fazer negócios com praticamente todos os países. O Brasil ele só adota sanções que são aprovadas pela ONU, e a ONU não aprovou as sanções. E como eu sempre falo para vocês, analisando do ponto de vista pragmático diplomático, vamos lá? O Brasil, então, ele vai rejeitar fazer alianças comerciais com todos os países que ferem os direitos humanos, né? Bom, existem críticas em relação à China. O que a China faz, por exemplo, com os uigures. Ou o que a China faz, por exemplo, seus anseios ali imperialistas no mar da China meridional. Construindo bases, afastando navios filipinos, que a ONU garante, né, que seria o mar territorial ou a zona econômica exclusiva dos filipinos. O que a China, por exemplo, a mudança da Lei de Segurança Nacional, que foi considerado como uma afronta pela população de Hong Kong, descumprindo o acordo de 1997, segundo Hong Kong. E aí, a gente tem que parar de se relacionar com os chineses? Os Estados Unidos. O que os agentes do STE estão fazendo agora, por exemplo, utilizando até softwares israelenses para espionar a população local, ou fazendo execuções, como do Alex Pratt, da Renee Nicole Good, o que acontece, por exemplo, em Guantánamo, ou o ferimento da Carta da ONU feito contra a Venezuela, ameaças contra a Groenlândia, tá ferindo a Carta da ONU. Vão parar de relacionar com os Estados Unidos? A União Europeia, galera, se eu for entrar aqui no histórico de cada um dos países europeus, da França, do Reino Unido, a gente não termina o vídeo amanhã, né? Entende? Então, assim, é importante o Brasil diversificar mercados. E o Brasil, ele está fazendo isso, só que indo para um caminho que pode ser perigoso no futuro. Em que sentido, professor? Os dados de janeiro, eles mostraram que o Brasil, ele aumentou as suas exportações para a China em 17,4%, enquanto as importações caíram. Acho sensacional. Melhorar a balança comercial mostra que o Brasil é competitivo, está aprofundando laços, tal, com outros países. Legal. O problema é que a China já é o nosso maior parceiro comercial. Depender muito dos chineses, e não porque a China, mas qualquer país, é perigoso. Eu trouxe para vocês no vídeo de quarta-feira, se eu não me engano, que o Uruguai ele está pedindo para um aprofundamento, uma relação, um bloco econômico entre China e Mercosul. O Brasil tem ressalvas porque a China já é o nosso maior parceiro comercial e, eventualmente, um bloco econômico Mercosul e China poderia aprofundar ainda mais essa dependência. Com os Estados Unidos, as relações pioraram. A gente teve, em relação a janeiro do ano passado, uma queda de 25,5% nas exportações e as importações também caíram, cerca de 10,9%.
Claro que tem a ver também com as tarifas. Hoje, ainda 22% dos produtos que o Brasil exporta sofrem tarifas de 40% a 50%, e muito possivelmente isso vai ser renegociado na cúpula que vai acontecer. O próprio Lula falou, né, que não vai ter assunto proibido, que ele vai olhar olho a olho ali no Trump, e muito possivelmente um dos assuntos vai ser para que os americanos retirem essas tarifas aplicadas a produtos brasileiros. Mas, sendo sincero, acho que mesmo com a queda das tarifas, o Brasil, que está tentando fazer negócios com países do Extremo Oriente, do Sudeste Asiático, fechou acordos com Singapura, com Vietnã, fechou acordos com a Índia, por exemplo, está telefonando para uma série de lideranças, tenta fazer acordo com o Canadá, é uma tendência de depender menos dos Estados Unidos. É o que eu falo para vocês. Percebam como os Estados Unidos, eles podem conseguir coisas em curto prazo. Conseguiram vantagens muito importantes no Canal do Panamá, conseguiram vantagens, por exemplo, em países que têm uma posição política muito pró-Trump, seja o Equador, de Daniel Noboa, seja a Argentina, de Javier Milei. Porém, essas atitudes muito autoritárias e impositivas do governo americano quebram pontes, quebram alianças entre histórico aliados. Cara, os Estados Unidos hoje, a gente não pode esquecer, ainda é o país que mais investe diretamente no Brasil. É o país que mais investe no nosso território. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. Creio eu que o Brasil não queria estar perdendo o acesso ao mercado americano. Isso prejudica, claro, as nossas relações. Mas dá para confiar nos Estados Unidos? E acho que fica um recado maior. Dá para confiar em algum país? Então a busca por novos mercados aumenta cada vez mais. Seja o mercado russo, o chinês e por aí vai. E talvez a grande prova disso esteja na posição que o Brasil está adotando de diversificar as suas reservas internacionais. Os dados eles são muito surpreendentes. O Brasil é o país que mais vendeu, proporcionalmente falando, as suas reservas em dólar para buscar novas moedas. Os dados eles apontam que o Brasil ele vendeu cerca de 60 bilhões de dólares de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e isso corresponde aproximadamente a 27% das nossas reservas internacionais em dólar. Para vocês terem uma noção de dados, a Índia vendeu cerca de 21% e a China 10%. Claro que a China, como tem uma economia muito maior, em números absolutos, vendeu muito mais do que o Brasil. Mas em números relativos, o Brasil desdolarizou suas posições muito mais do que a Índia e que a China, que é um rival histórico aí, né, dos americanos. Hoje, quando a gente olha para as nossas reservas internacionais, o Brasil ainda tem o dólar com 80% das reservas, mais ou menos 286 bilhões. O yuan chinês já passou a ser a segunda maior reserva, com 5,3%, 19 bilhões de dólares. O euro é o terceiro, 18,6 bilhões, 5,2% mais ou menos. E acho que tem uma tática que não só o Brasil, mas outros países vêm fazendo. Para quem gosta de economia, é só você olhar os dados. A gente teve, apesar de algumas volatilidades, né, um aumento bem significativo do ouro nos últimos tempos. O Brasil, ele comprou cerca, para vocês terem uma noção, de 43 toneladas de ouro nos últimos 3 meses. Hoje o ouro já corresponde a cerca de 24 bilhões de dólares, a 6,7% das nossas reservas internacionais. Esse movimento que o Brasil está fazendo é com juros altos nos Estados Unidos, hein? E com juros altos, os títulos públicos americanos pagam mais. Ou seja, o Brasil está vendendo títulos no momento em que o Tesouro americano está pagando bastante. Percebam que acho que não é uma coisa conjuntural, e sim uma coisa estrutural. O Brasil está fazendo negócios em yuan com a China. E lembrando que a China compra quase que 60% de toda a soja do planeta. Em 2019, o yuan ele correspondia somente a 1,2% das nossas reservas internacionais. Vocês percebem o que o Brasil está fazendo? Eu acho que são 2 movimentos. Reduzindo a dependência dos Estados Unidos, aumentando a participação chinesa. O yuan ele se torna cada vez, o renminbi, uma moeda cada vez mais importante no cenário geopolítico internacional, e uma medida que talvez não tenha a ver somente com as questões de disputa entre países, mas um momento interessante econômico. O Brasil está comprando ouro. Por que o Brasil está comprando ouro? É um papo econômico um pouco mais complexo, né? Mas quando a gente teve a conferência de Bretton Woods, ali em 1944 e tal,
Os Estados Unidos, que lideraram esse processo, estabeleceram um padrão dólar-ouro como lastro, né? Para você fazer ali a garantia que a sua moeda de fato tenha algum valor. Na década de 70, com Nixon, nós tivemos a transformação somente para o padrão dólar, que passou a ser utilizado como as reservas internacionais de grande parte dos países e também como moedas de troca. Isso, na verdade, desde o pós ali Segunda Guerra Mundial até um pouco antes, né? Só que vocês entendem que o dólar hoje, ele está no momento em que o Trump, ele aumenta cada vez mais os gastos públicos. Na verdade, não o Trump, né? O governo americano. A dívida pública americana vem aumentando bastante. Uma coisa que preocupa bastante os estados também são as sanções que foram adotadas contra a Rússia. Ah, professor, mas eu acho que está certo. Não está em discussão. O que está em discussão é, olha o poder que os Estados Unidos têm para excluir um país da economia mundial. E se os americanos consideram, por exemplo, o Brasil foi convidado para fazer parte de uma aliança anti-China sobre a exploração de minerais e terras raras. Vamos imaginar que o Brasil não queira fazer parte, e os americanos, então quer dizer que o Brasil está atuando contra a segurança nacional americana. E vai lá e aplica sanções contra o Brasil. E aí, qual que é a alternativa que a gente tem? 80% das nossas reservas são em dólar, entende? Então, o Brasil, ele está buscando sistemas alternativos de pagamento, utilização de moedas locais, não exatamente para tirar poder dos Estados Unidos, penso eu, mas sim para tentar criar alternativas à China, à Rússia, aos Estados Unidos. Quanto mais parceiros a gente tiver, melhor. E outro ponto, o dólar é uma moeda, galera, que pertence a um Estado, né? Que pode fazer políticas monetárias, pode mexer com a taxa de juros, a gente chama de moeda fiduciária, né? O ouro é é um mineral metálico. Querendo ou não, claro que pode aumentar a exploração, tá? Mas tem um número finito. É muito mais difícil você ficar inflacionando. É uma coisa mais palpável, é um lastro um pouco mais concreto. Esse movimento acontece não só pelo Brasil, mas por todos os estados nacionais. Professor, entendi. Quer dizer que o dólar ele está acabado, acabou. Calma, né? Vamos lá. Minha concepção, tá? Eu acho que o Trump ele está sendo muito radical nesse processo de isolacionismo dos Estados Unidos. Mas vários democratas e alguns republicanos não concordam com essa postura do Trump e o Trump passa. Muito possivelmente o eventual próximo governo ele pode mudar essas políticas públicas americanas. Claro que a confiança já foi por água abaixo um pouquinho, mas pode mudar essas políticas públicas. Fora que o Brasil está desdolarizando, que a gente tem 80% ainda das reservas em dólar. O dólar ainda é utilizado para fazer a maior parte das transações comerciais internacionais. O sistema SWIFT é o mais utilizado para conexão interbancária pelo planeta. Os americanos têm o maior PIB do mundo, têm o maior hard power do mundo, são a maior potência geopolítica. Então não acho, né, que o dólar vai deixar de ser utilizado de uma hora para outra, claro. Mas creio que é uma tendência internacional. E, aliás, até para vocês verem como eu tenho liberdade editorial, né? Muita gente critica isso. Cara, eu vou deixar aqui, ó, caso você queira comprar os seus dólares nesse momento de tensão global, vou deixar o link da Nômade. Você compra com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Falei aqui, ó, que a tendência pro futuro realmente é uma desdolarização. Ricardo, gosto de mensalmente ir diversificando minhas posições. Tem ETF de ouro, com um pouquinho de dólar, faço investimento em criptomoedas. Aliás, tá um caos também, né? Os Bitcoin. Eu gosto, né? Se você quiser fazer também, galera, com a Nômade, que é a maior conta internacional do Brasil, deixo para vocês o link na descrição. E, aliás, o cupom Ricardo15 para ter acesso a esse benefício. Não só esse, mas para viagens internacionais, galera, o dólar ele aceita em todos os países, né? A Nômade aceita em mais de 180 países. Caso queira ter acesso, link na descrição, QR Code Ricardo15. Tamo junto! Se vocês curtiram o vídeo, então, galera, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.